Um diamante amaldiçoado que surgiu lá no século XX, nas minas da Índia, já fez parte da coroa francesa e desde então tem passado de geração em geração, trazendo desgraças para as famílias que o tiveram. Esse diamante, que ficou super conhecido na cultura pop, vem inspirando grandes produções de cinema, inclusive teria sido até referência para a joia que aparece no filme Titanic. Essa história incrível de hoje você não vai querer perder, hein? Então, meus queridos, já deixa o like aí para você não esquecer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para você ser notificado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal e você não perder nada. E bora descobrir tudo isso juntos! My best friend an apologetic text, he says to come over. Well, the whole damn town has been waiting for the day when you would come back here. Washington DC, a capital dos Estados Unidos, é uma cidade repleta de história, cultura e poder. Ela abriga a Casa Branca, o Capitólio e a Suprema Corte, sendo o coração político do país. Washington DC é uma espécie de parque temático da história americana, só que sem precisar pagar ingresso. A maioria das atrações, como os museus, os memoriais gigantes e até o Capitólio, são totalmente de graça. E sim, dá pra fazer tudo a pé se você estiver disposto a testar o limite das suas pernas, porque os pontos turísticos são meio espalhados. Outra curiosidade, Washington DC não pertence a nenhum estado. É tipo um território neutro, sabe? Só pro governo mandar e desmandar. Mas mesmo sem ser um estado, a cidade tem em si uma personalidade, com bairros cheios de cultura, comida boa e aquela vibe de cidade histórica, sabe? Eu já fiz um vídeo em Washington porque é aqui que se passa a história de O Exorcista. Esse conteúdo tá bem legal, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o card aqui para você salvar e ver depois desse vídeo, combinado? O Museu Nacional de História Natural de Washington, D.C. é um verdadeiro baú do tesouro da ciência e da natureza. Faz parte do Instituto Smithsonian e tem entrada 100% gratuita. Lá dentro você encontra de tudo: fósseis gigantes de dinossauros, múmias, meteoritos e até o fóssil de um megalodon. O museu é enorme, com exposições que vão desde mistérios do oceano até a evolução humana. Se você curte coisas incríveis e cheias de história, esse lugar é parada obrigatória. E é aqui que está a grande estrela desse vídeo, o famoso Diamante Hope. O Diamante Hope é uma das gemas mais famosas do mundo. Ele é conhecido por sua beleza impressionante, sua rara cor azul e também por ter uma história fascinante cercada de muitos mistérios, o que o tornou uma das joias mais perigosas da história. As poucas pessoas que tiveram sorte, ou melhor dizendo, azar de possuí-lo, sofreram várias retaliações, mortes, tragédias, falências e desgraças inimagináveis. A pedra, que hoje é chamada de Hope Diamond, ou Diamante Esperança em tradução livre, já recebeu diversos outros nomes durante sua trajetória: a Joia do Rei, French Blue e muitos outros que vamos conhecer durante esse vídeo. Segundo o criptozoólogo britânico Carl Shuker, autor do livro The Unexplained, o diamante teria se formado nas profundezas da Terra há mais de 1 bilhão de anos. Em sua forma original, o diamante pesava cerca de 112 quilates e foi extraído da lendária mina de Kolor, localizado no Império de Golconda, no sul da Índia, por volta de 1640. Para se ter ideia, essa mesma mina é a origem de outras pedras preciosas lendárias, como o Great Mogul, um famoso diamante desaparecido desde o século XVII, e o icônico Koh-i-Noor, um dos diamantes mais famosos do mundo. Atualmente, o Koh-i-Noor integra as joias da coroa britânica e está incrustado na coroa que pertenceu à rainha Elizabeth. O primeiro relato sobre a origem dessa pedra azul diz que ela teria sido adquirida por um famoso comerciante chamado Jean-Baptiste Tavernier, durante uma de suas viagens à Índia por volta de 1666. Na época, a joia ficou conhecida como Tavernier Blue, em sua homenagem. Tavernier teria comprado a pedra de forma legal, mas algumas lendas surgiram ao longo do tempo para alimentar ou justificar a fama da maldição associada a ela. Uma dessas lendas afirma que a pedra foi roubada de um deus indiano, onde servia como ornamento em sua testa, e a retirada teria provocado uma maldição. Outra história diz que a joia foi roubada de um príncipe indiano, que lançou uma praga sobre todos os que a possuíssem, condenando-os de geração em geração. Mas essas histórias não passam de mitos, sem qualquer evidência que as comprove.
Tavernier vendeu o diamante ao rei Luís XIV da França, que o mandou lapidar, reduzindo seu peso para 67 quilates. Foi nesse período que o diamante passou a ser conhecido como French Blue. Luís XIV o utilizava como parte de sua coleção pessoal de joias, transformando-o em uma peça de joalheria geralmente usada em ocasiões cerimoniais e eventos oficiais. Mas logo então começou o caos. Além das crises políticas enfrentadas pela dinastia de Luís XIV, todos os seus filhos morreram jovens, com exceção de um, que chegou à fase adulta, mas ainda assim faleceu antes do pai. Luís XIV morreu em 1715 devido a uma doença gravíssima, uma espécie de gangrena que causava falência dos tecidos e órgãos. O sucessor foi seu neto, Luís XV, que assumiu o trono ainda criança. Ele mandou remodelar o diamante e incorporá-lo ao colar da Ordem do Tozão de Ouro, uma espécie de ornamento guardado na instituição que funcionava como o Tesouro Real da França, simbolizando o prestígio e o poder da monarquia. Mesmo sem usar a joia diretamente, Luís XV teria sofrido as drásticas consequências da maldição. Seu reinado foi marcado por escândalos na corte, corrupção e problemas econômicos, além de ser visto como um rei fraco e despreparado. Ele também enfrentou tragédias pessoais, como a perda de muitos filhos devido a doenças e enfermidades. O próprio Luís XV morreu de varíola em 1774. O sucessor de Luís XV foi seu neto, Luís XVI, que assumiu o trono da França em 1774, após a morte do avô. Luís XVI tinha apenas 19 anos quando se tornou rei, e reinou até 1792, durante um período de crescente instabilidade política e econômica que culminou na Revolução Francesa. E vamos relembrar as aulinhas de história sobre a Revolução Francesa? A Revolução Francesa foi um dos eventos mais marcantes da história. A coisa estava feia na França do século XVIII. O povo sofria com fome e impostos absurdos, enquanto a nobreza ostentava todo o seu luxo. Inspirados pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade, os franceses decidiram dar um basta na monarquia absolutista do rei Luís XVI. O movimento começou em 1789 e foi intenso. A queda da Bastilha virou um símbolo da Revolução. Para quem não lembra, a Bastilha era uma prisão e fortaleza medieval que representava o poder do antigo regime da França. Depois disso, a monarquia foi derrubada e a França se tornou uma república. Nessa mesma época, veio a Era do Terror, com a famosa guilhotina em ação. Foi um período brutal, até que Napoleão Bonaparte assumiu o poder e colocou um fim na Revolução. E sabe quem estava lá no meio disso tudo? Ele mesmo, o diamante Hope, que na época ainda era conhecido como French Blue, estava brilhando no meio das joias da coroa de Luís XVI. Há relatos, embora não comprovados historicamente, de que Luís XVI teria dado a joia para Maria Antonieta e que ela a usava e desfilava pelo palácio com colar. Não preciso nem dizer o que aconteceu com esses dois, né? Mas para quem não lembra, Luís XVI e Maria Antonieta foram executados na guilhotina durante o auge da Revolução Francesa. E aí você deve estar se perguntando, e o diamante? Desapareceu no caos da Revolução. Ele foi roubado junto com outras joias da coroa e permaneceu sumido por 2 décadas. O diamante reapareceu em Londres em 1812, cerca de 20 anos após o roubo durante a Revolução Francesa. Quando foi encontrado novamente, ele já estava remodelado em um formato diferente, com o peso reduzido para 45,52 quilates. O diamante então passou a ser chamado de Hope Diamond, pois ele foi adquirido pelo banqueiro e colecionador inglês Henry Philip Hope, cujo nome acabou associado à pedra. Desde então, o diamante ganhou fama e começou a acumular histórias envolvendo sua suposta maldição. Em vida, não há muitos relatos de tragédias ligadas a Henry Philip Hope, mas, após a sua morte, o diamante passou para seus sobrinhos, que enfrentaram escândalos e dificuldades financeiras. Eles acabaram indo à falência e tiveram que vender grande parte de suas propriedades, incluindo o próprio diamante. Nesse período, o diamante teria passado por várias mãos. Um comerciante chamado Jacques Collot supostamente comprou o diamante e alegadamente enlouqueceu, tirando a própria vida.
O Prince Ivan Kanatovsky, que era um príncipe russo, teria presenteado o diamante a uma atriz que foi assassinada enquanto usava a joia. O próprio príncipe teria sido morto posteriormente durante uma revolta política. Já o sultão Abdul Hamid II, que teria adquirido o diamante, foi deposto pouco tempo depois, ou seja, ele perdeu seu trono. Por muitos anos, histórias envolvendo a peça continuaram a circular. A maldição, por incrível que pareça, gerava mais fascínio pela joia, aumentando seu valor ao alimentar mistérios e lendas. Muitos dos eventos trágicos que mencionei, como os acontecimentos dessa época, são reais, mas várias histórias foram fabricadas. Inclusive, as suposições sobre a origem do diamante que contei anteriormente também foram criadas nesse período. Tudo isso fazia parte de um grande marketing em torno da peça. O diamante teria passado por diversos joalheiros até chegar a Nova York pelas mãos de Pierre Cartier, o famoso joalheiro francês que estava de viagem na época. Esse nome soa familiar para você? Se você conhece bem Nova York ou já veio aqui, deve saber que a Quinta Avenida é uma das ruas mais caras da cidade. Na verdade, do mundo, né? Repleta de joias de grifes luxuosas, essa avenida movimenta milhões ou até bilhões de dólares por dia. E é lá que está localizada a famosa Cartier, uma das joalherias mais renomadas do mundo. A Cartier foi fundada na França por Louis François Cartier em 1847 e se tornou referência em luxo e sofisticação. Seu neto, Pierre Cartier, foi o responsável por expandir o império da família para os Estados Unidos. Ele trouxe a filial para Nova York no início do século XX, estabelecendo a marca na icônica Quinta Avenida para atender a elite e os magnatas da época. Um detalhe curioso é que a sede da Cartier em Nova York foi adquirida de uma maneira inusitada. Em 1917, Pierre Cartier trocou a mansão, onde hoje funciona a joalheria, por um colar de pérolas avaliado em $1 milhão. Um verdadeiro negócio de luxo. Mas vamos voltar para a história do diamante. Em 1911, ele foi vendido para Evelyn Wash McLean, que foi a sua última proprietária privada e protagonista das histórias mais conhecidas relacionadas à peça. Evelyn era uma socialite americana, herdeira de uma grande fortuna e figura de destaque na alta sociedade dos Estados Unidos no início do século XX. Evelyn era conhecida por sua extravagância, amor por joias luxuosas e comportamento ousado para a época. Cartier teria usado o fascínio das histórias de maldição e mistério ao redor do diamante como parte de sua estratégia de venda. No final, Evelyn e seu marido, Edward McLean, adquiriram o diamante por cerca de $180 mil, um valor impressionante para o período. Esse valor, ajustado pela inflação, equivaleria a aproximadamente 5,8 milhões nos dias de hoje. Após a compra, Evelyn frequentemente usava o Hope Diamond em eventos sociais e privados, consolidando ainda mais sua fama e a da joia. Então vieram as tragédias. Evelyn era casada com Edward McLean, herdeiro do The Washington Post, mas o casamento foi tumultuado. Além do divórcio, Edward acabou sendo internado em um sanatório devido a problemas mentais antes de sua morte. As tragédias familiares continuaram a assombrá-la. Em 1926, seu filho mais velho, Vincent, morreu em um trágico acidente de carro com apenas 9 anos de idade. Anos depois, sua filha mais nova, Eve, faleceu aos 25 anos devido a uma overdose. Nos últimos anos de sua vida, Evelyn enfrentou sérias dificuldades financeiras, acumulando várias dívidas. Para quitá-las, grande parte de seus bens, incluindo Hope Diamond, foi vendida. Sua saúde já estava debilitada, agravada por anos de sofrimento emocional causado pelas perdas que enfrentou. Ela faleceu em 1947, vítima de pneumonia. O Hope Diamond foi adquirido pelo joalheiro Harry Winston em 1949. Harry usou o diamante em exposições e eventos beneficentes por quase uma década. Em 1958, ele decidiu doá-lo ao Instituto Smithsonian. Desde então, o diamante está em exibição no Museu Nacional de História Natural de Washington, D.C., onde se tornou uma das joias mais famosas do mundo. Quando eu cheguei no museu, fui direto procurar o tal diamante e logo identifiquei que ele estava no segundo andar, na seção de minerais. Na entrada havia vários seguranças armados até os dentes. Me lembrou as cenas do filme Missão Impossível, sabe? Lá estava ele, protegido por uma cúpula de vidro, cercado por várias pessoas fotografando e admirando. E cara, ele é realmente incrível. O
diamante fica girando, quase hipnotizante, sabe? Como se prendesse a gente no encanto dele. Juro que fiquei admirado e até emocionado de estar ali. Mas também confesso que me deu um leve arrepio na espinha de ficar cara a cara com ele. Vai que as histórias são reais e eu não ia querer pagar pra ver. Mas o que me deixou realmente abismado foi perceber o quão famoso ele é. Eu já conhecia a história e a fama, mas como eu sempre trago histórias diferentes e fora do comum, não imaginei que o lugar estaria tão lotado de gente. E mais, tem uma lojinha inteira só dedicada a ele. Tem réplicas do diamante, chaveiros, camisetas, objetos de decoração, livros. Ele é tipo uma celebridade do museu. O museu adota medidas rigorosas de segurança para proteger a joia, incluindo uma vitrine de vidro à prova de balas e sistema de vigilância avançados. Além disso, o diamante é guardado em um cofre seguro após o horário de visitação. O valor exato do Diamante Hope é difícil de determinar, pois ele é considerado inestimável devido à sua raridade, tamanho, cor e história riquíssima. Mas algumas estimativas sugerem que seu valor possa chegar a 350 milhões ou mais. Em 1997, James Cameron levou para os cinemas uma das histórias mais marcantes de todos os tempos: Titanic. Além do drama e romance envolvente, o filme apresentou o fictício Coração do Oceano, um diamante azul deslumbrante que lembra bastante o lendário Diamante Hope. O Coração do Oceano é retratado como uma joia rara e valiosa. No filme, dizem que ele foi lapidado de uma pedra maior, o que lembra a trajetória do Diamante Hope, que também passou por transformações ao longo dos séculos. E tem também a conexão com tragédias. Enquanto o Coração do Oceano está ligado ao naufrágio do Titanic, o Diamante Hope é cercado por todas essas histórias de uma suposta maldição. Coincidência ou inspiração? Fica a dúvida no ar, né? James Cameron nunca confirmou de fato se ele realmente se inspirou no Diamante Hope para criar o Coração do Oceano, mas há relatos de pessoas envolvidas na produção do Titanic que dizem que sim, o diamante foi usado como referência para a criação do colar que aparece no filme. E não foi só em Titanic. Várias outras produções já exploraram a ideia de uma joia ligada a uma maldição ou a alguma tragédia. Às vezes mudam a cor, o formato ou até transformam a peça em um outro objeto, mas o conceito continua o mesmo. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história. Compartilha esse vídeo com um amigo que adora mistérios, curiosidades e histórias incríveis. Não esquece de dar uma força aqui no canal. Deixa o seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Já estamos quase batendo 20 mil inscritos aqui. Vai vir muita novidade por aqui. Eu estou preparando vídeos incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!